pessoal! Eu sou a Jéssica e esse é o Letras na Rede. No vídeo de hoje vamos falar sobre escritoras brasileiras do século XIX. Agora, lá vai uma pergunta para ti aí que está me assistindo. Conheces alguma poeta brasileira do século XVIII ou XIX? Vou ficar torcendo para que a resposta seja positiva, mas infelizmente eu acho bem difícil isso acontecer. Pensando nisso, no quanto as escritoras brasileiras muitas vezes foram silenciadas e esquecidas, hoje vamos falar sobre uma escritora que nasceu no século XVIII e que publicou seus livros no início do século XIX, a poeta gaúcha Delfina Benigna da Cunha. Delfina nasceu em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, em 1791. Com pouco mais de um ano de idade, ela teve varíola, durante uma grande epidemia da doença, e acabou perdendo totalmente a visão. Mesmo assim, sem poder enxergar, ela teve uma sólida formação, o que contribuiu para que ela posteriormente escrevesse. Aliás, ela fala sobre a sua deficiência em alguns dos seus poemas. Vamos ler um trechinho. Com auxílio da luz que o sol envia, versos dignos de vos tecer, não posso. Desculpai minha ousada fantasia. Com estes cantos, meus mortais adoço. A mágoa que o meu estro só resfria. Se mérito lhe dais, é todo vosso. Delfina é considerada a primeira brasileira a editar um livro de poesias e o seu livro ainda foi o primeiro livro impresso a ser publicado aqui no nosso estado. A obra Poesias Oferecidas às Senhoras Rio-Grandenses foi editado no ano de 1834, com a chegada das impressoras no sul do Brasil. Tempos depois, com a Revolução Farroupilha, Delfina refugiou-se no Rio de Janeiro, onde, além de participar da vida social da corte, teve a oportunidade de reeditar seus poemas. Em 1846, ela publicou a sua segunda obra, coleção de várias poesias dedicadas à Imperatriz Viúva. Mesmo que Delfina tenha produzido seus escritos no auge do arcadismo brasileiro, que teve a sua origem com o Grupo Mineiro, quem não lembra o que foi o arcadismo, tem um vídeo bem legal que fala sobre esse assunto aqui no canal. O link vai estar na descrição desse vídeo. Alguns textos da autora remetem a este movimento literário. Tanto em certas temáticas, quanto nas formas adotadas, aparecem vestígios da influência árcade. Porém, não podemos afirmar que a poeta pertenceu a esta escola literária, pois seria reduzir os seus escritos e desconsiderar as suas principais temáticas. Delfina compôs uma grande quantidade de escritos que cantaram o amor platônico, a saudade, o sofrimento, fez elogios aos heróis, às virtudes morais e à morte, que são temas muito recorrentes no romantismo brasileiro. Na obra da Delfina, o tema mais usado, de maneira geral, é o amor. Em seus poemas, este sentimento é representado de várias maneiras. Uma delas é o sofrimento causado pela ilusão. São muitos os poemas de Delfina que tratam da saudade. Em sua grande maioria, a saudade está relacionada à falta de seu amante. Por vezes, afirma saber que logo seus dias findarão, devido à saudade que sente. Em vários momentos, a única saída apontada pelo eu lírico é a morte, pois com tanto sofrimento, apenas ela seria capaz de lhe oferecer a paz, que não pode ter em vida. Delfina também dedicou uma quantidade considerável de poemas a questões nacionalistas. Em sua maioria, são versos que louvam a liberdade e feitos tidos como heróicos, como, por exemplo, o poema intitulado Ao Mesmo, que é sobre e para o nosso país. Vamos ler um trechinho. Com valor, com energia, tu te portaste, ó Brasil, desfazendo em pó sutil os ferros da tirania. Para nós do céu se via baixar a felicidade, e a prol da humanidade sabia as leis, ditando um Deus. Por seu mando, os guilhões teus desatou a liberdade. No poema, o sujeito poético fala diretamente ao Brasil, utilizando a primeira pessoa do plural, dando uma ideia de coletividade, como se o sentimento expresso no texto fosse algo relacionado a um grupo, possivelmente aos brasileiros. Em um tom motivacional, o sujeito poético incentiva que o país seja forte e que lute contra a tirania, para que assim a nação possa ser feliz outra vez. Na maioria dos poemas de cunho nacionalista de Delfina, há uma grande exaltação ao Brasil, ao amor à pátria e principalmente à idealização da imagem de Dom Pedro.
O imperador sempre é descrito pelo enaltecimento de suas virtudes e por um heroísmo excessivo. O que é explicado, já que o pai da Delfina era capitão-mor da guarda portuguesa, e depois que ele morreu, Delfina enviou um poema ao imperador e, compadecido pela órfã e pelos serviços prestados por seu pai, ele concedeu a ela uma pensão vitalícia, o que lhe proveu sustento e oportunizou que a poeta vivesse no Rio de Janeiro e tivesse contato com um cenário cultural bastante ativo. Por falar nessa grande afeição que a escritora tinha por Dom Pedro, aqueles que se opuseram a Portugal eram mal vistos pela Delfina. Por exemplo, ela era contra a Revolução Farroupilha, pois ela acreditava que os revolucionários eram sanguinários, que eram os responsáveis pela morte de muitas pessoas. Bento Gonçalves era alguém muito odiado por Delfina, e ela fez questão de escrever um poema criticando o líder dos farrapos. Isso mostra o quanto a nossa escritora era alguém de personalidade e que tinha coragem de falar através da sua poesia o que ela pensava. Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. Não esqueçam, leiam as mulheres. Nós precisamos conhecer essas vozes. Até a próxima. Tchau! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!